Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas 5. Abrisse o seu aplicativo aí. Antes de você acessar o Face e pôr no Instagram, você pode fazer isso também. Agradecemos. Desde que o teu coração esteja aqui comigo. Mas Gálatas 5 é um dos textos mais fantásticos a respeito da natureza humana. A respeito de quem realmente o homem é. Quando você quer saber, conhecer, né, você é psicólogo, você é psiquiatra, quer saber um pouco sobre, talvez, a natureza do homem, vai um pouco lá para Gálatas. E eu gostaria de ler Gálatas, a partir do versículo 1, que diz, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo, que se vós outros, oreste caia baias, se vós outros vos deixares circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo... Guarde essa palavra, amor. E agora eu gostaria que você pulasse para o versículo 16. Versículo 16 diz, digo porém, andai no Espírito, andai no... E jamais satisfareis as concupiscências da carne. Jamais satisfareis a concupiscência, o desejo, a fome da sua carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. E alguns dizem, mas Cristo veio para cumprir a lei. Mas no original, cumprir significa dar cabo a. Cristo cumpriu a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Como assim, pastor? Você acabou de falar que o pecado não existe, não tem poder? Mas agora ele segue dizendo, 22. Mas o fruto do Espírito, o Espírito que luta contra essa carne, é amor, de novo apareceu em primeiro plano. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Agora, olha essa frase. O que diz agora? Contra essas coisas não há lei. E aí eu te pergunto, para que serve a lei então? Se eu vivo debaixo da lei, eu não vivo debaixo do Espírito. Por que você está falando isso, pastor? Porque existem muitas pessoas que não entenderam o escândalo da graça. Mas eu estou aqui hoje para você entender ainda mais o escândalo da graça. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Se crucificaram a carne é viva ou a carne é morta? Se ela é morta, como que ela vive? Porque não crucificou a sua carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui esse texto, Paulo está mostrando duas pessoas. Paulo está mostrando dois níveis que você pode viver hoje. Ou você vive na carne, ou você vive no Espírito. Mas se eu vivo no Espírito, eu já não vivo na carne. Se eu vivo na carne, já eu não vivo no Espírito. Porque o Espírito, ele só está vivo onde a carne está morta. Nós sabemos que para receber o Espírito de Deus, nós precisamos morrer com Cristo e ressurgir com Cristo. Mas o que eu quero dizer hoje é principalmente porque a lei não existe mais. Algumas pessoas pararam nisso e falaram, mas pastor, como que você fala isso? Hoje eu quero te dizer por que eu falo isso. A lei não existe mais porque a lei ela foi encarnada. Aquilo que estava em tábuas virou gente. Aquilo que Deus imprimiu em tábuas de pedra, Ele imprimiu em corações e mentes. Você já vai entender melhor o que eu quero dizer sobre isso. Vocês lembram que eu falei sobre 3 gerações que existem desde a civilização humana na Terra? Quais são as 3 gerações que a Bíblia mostra? Primeira, a lei da morte. Foi de Adão até Moisés. A Bíblia diz que lá operou a morte. A segunda geração fala de Moisés até Jesus. E a Bíblia diz o quê? Que ali operou o quê? Reinou a lei. A lei, os profetas e aquela coisa toda. Mas depois de Jesus, a Bíblia diz que ali operou a graça. Se operou a graça, como é que eu me relaciono com a lei hoje? A questão é que a primeira geração, ela virou uma natureza caída. Ela decaiu. A segunda geração, Deus encontra esse povo de natureza caída e fala, eu preciso mudar essa história. Eu preciso recuperar esse povo. A natureza caída, ela simplesmente se tornou criatura. O texto em Gênesis 3:22 diz, e disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Sabe como o homem se tornou conhecedor do bem e do mal? Porque naquele dia, tudo que nós lemos sobre as obras da carne, foram depositados dentro do homem caído. Lembra que eu li agora? Injúria, ira, porfia, lascívia, adultério, prostituição, imoralidade. Essa é a primeira geração. É o primeiro povo que simplesmente decaiu da natureza divina. Deixou de ser o quê? Espírito. Adão ele chega... Falta 4 minutos mesmo? Meu Deus. Adão ele chega e Deus fala assim, se comeres desse fruto, certamente o quê? Morrereis. E aí Adão vai lá, come o frutinho, o que acontece com Adão? Não morre. E aí eu te pergunto, o que morreu então? A divindade, o Espírito de Deus nele morreu. E a partir dali o homem começou a ser governado pelas suas concupiscências e paixões carnais. Então, em seguida, vem a lei de Moisés. E ali Deus estabelece uma aliança com o povo. E o texto de Êxodo 19, antes de Deus trazer os 10 mandamentos, ele diz, vós me sereis reino de sacerdotes e povo santo. Sabe o que você é hoje? Eu sou rei, diz comigo assim, ó, eu sou rei e sou sacerdote. Você lembra quando que Deus falou isso pela primeira vez? Faz tempo. Pelo menos 4.000 anos atrás. Ele começou essa obra, essa recuperação da tua vida e da minha vida, através de um povo chamado povo de Israel. E aí em seguida ele dá os 10 mandamentos, ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Quando você vai ler os 10 mandamentos em Êxodo e os 10 mandamentos em Deuteronômio, eu me perguntei, Deus, por que você deu os 10 mandamentos? Os 2 textos mostram que, porque eu te tirei do Egito, da casa de servidão,
eu te tirei da escravidão. Aí ele começa: não terás outros deuses diante de mim, não adorarás outras imagens, não. Deus, ele deu os 10 mandamentos com o princípio de libertar o povo de uma escravidão. Só que em seguida nós sabemos que na mesma geração de Moisés é a geração que veio Jesus. Jesus antes da cruz, Jesus homem, Jesus que não era Cristo ainda, Jesus que não era o Messias, que não era o ungido de Deus, Jesus que até 30 anos, ele era um homem que nada acontecia, aparentemente, em sinais e maravilhas. Mas esse Jesus com 12 anos de idade, ele já ensinava o povo dizendo: porque esta é a nova aliança, que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimireis as minhas leis e no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão a minha nação. Não ensinará jamais, olha isso, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, porque todos me conhecerão, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jesus, ele encontra uma aliança e ele diz: não, vocês não entenderam essa aliança, deixa eu falar de uma nova aliança. Mas essa nova aliança não era para mim e para você ainda, porque estava do lado de lá da cruz. Essa nova aliança, Jesus estava tentando trazer o prumo para aquele povo de Israel. E em cima disso eu quero pegar os 10 mandamentos agora, eu vou falar 2 deles hoje, e te mostrar que por que não faz sentido você seguir os 10 mandamentos. Um mandamento que a lei foi encarnada, ela não está mais fora de você, a lei está dentro de mim. Eu não deixo de fazer as coisas por causa da lei, mas por causa da lei impressa na minha vida, daquilo que eu sou, que eu fui transformado. Tem coisas que eu não faço mais para fora, eu deixo de fazer. Primeira geração foi criatura, segunda geração foi povo, e aí veio a terceira geração da graça, onde a Bíblia diz que nós recebemos poder para sermos feitos filhos. Você não é povo de Deus, você é filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos nação santa, povo escolhido, mas é um povo, é uma nação de filhos, não é um povo estrangeiro, não é um povo que está vindo de uma casa do Egito. Você tem uma origem, a tua origem é o céu, tua origem é a casa do Pai. Você foi gerado em Deus. E aí na terceira geração, João 7,39 diz: pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando o homem perdeu o Espírito no jardim do Éden, comendo o fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele perdeu um Espírito, e esse Espírito foi recuperado naquele dia onde Jesus ele foi glorificado, foi enviado assunto aos céus. Deus ele recuperou, Deus trouxe de volta a condição para eu e você nós sermos o primeiro Adão novamente. Por isso na primeira geração existe a ação das obras da carne. Na segunda geração ensina a ação dos 10 mandamentos, com os ensinamentos de Jesus, contrariando algumas coisas, ou melhor, completando os 10 mandamentos. E na terceira geração existe a formatação original, quem nós somos, o fruto do Espírito em nós, o fruto da luz em nós. E por isso eu queria terminar com os primeiros 2, as 2 leis, os 10 mandamentos. As obras da carne são conhecidas como idolatria e feitiçaria. Você pode projetar já aqui? E os 10 mandamentos eles dizem: não terás outros deuses diante de mim. Mas aí vem Jesus e diz: cara, vocês não entenderam o que meu pai estava querendo dizer. Quando Deus ele falou: não terás outros deuses diante de mim, ele estava querendo dizer o que Jesus falou. Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Deus. Jesus veio e desbancou, ele falou assim, ó, não terás outros deuses. Deus não estava falando para você não fazer outras coisas. Deus estava falando, não, lembre que eu sou único, eu sou único, eu sou único. Por isso que eu creio que não existe deuses. Não existe deuses. O que existe é um único Deus. E Jesus ele veio tentar aprofundar, fazer o povo entender, cara, a questão não é que você está
adorando a imagem de Maria. A questão não é que você está adorando o São Pedro, que você está adorando uma escultura. Isso e nada é a mesma coisa. A questão é que cada vez que eu adoro, a gravidade é que provavelmente eu não entendi que existe um único Deus. Entende a diferença? E aí vem a sua natureza. Quando o Espírito, o fruto do Espírito entra na sua vida, a primeira coisa que acontece é que você tem um choque com o amor de Deus. O amor que você nunca experimentou. Existem igrejas que fazem até campanha sobre os frutos do Espírito. Então, na segunda-feira da primeira semana, vamos escolher o amor. Na segunda semana, vamos escolher a fidelidade. Na terceira semana, vamos escolher o fruto. Brother, o negócio é o seguinte: não existe frutos do Espírito. A Bíblia diz sobre um fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele tem vários gomos. E a questão é que ou você tem todos os gomos ou você não tem. Você nunca foi num pé de laranja, chegou lá, tinha uma laranja com um gomo só nascendo. Porque a questão não é quantos gomos tem, a questão é que tamanho que é o fruto. E talvez o teu fruto ele não é desenvolvido, talvez o teu fruto ele ainda é pequenininho. Mas a questão é que se você tem o fruto, você tem. Se você não tem, você não tem. Porque é impossível ter amor e não ter fidelidade. É impossível ter amor e não ter paz. É impossível ter paz e não ter fidelidade, se eu tenho a paz. É impossível ter a fidelidade e não ter alegria. É impossível ter a alegria e não ter a longanimidade. Né? Ou se eu tenho a paz, eu tenho longanimidade. Se eu tenho longanimidade, eu tenho benignidade. Se eu sou benigno, eu tenho bondade. Se eu tenho a bondade, eu tenho domínio próprio. Então, ou você tem o fruto ou você não tem. Mas a questão é que esse fruto ninguém pode produzir. É um fruto que a Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor, nós cremos que Deus ressuscitou Ele dentro dos mortos, nós nos tornamos a habitação, nós incubamos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a natureza de volta, aquela natureza que nós perdemos. Por isso que por causa do amor você não é mais idólatra. Por causa da justiça, que é um fruto da luz. A Bíblia fala sobre dois frutos, o fruto do Espírito e o fruto da luz. O fruto da luz é justiça, bondade e verdade. Justiça significa ser como a gente foi criado para ser. E uma vez que eu fui criado para ser, sabe por que é impossível você conhecer o amor e não conseguir mais ter outros deuses? Porque quando eu sou filho do amor, eu nunca mais encontro outro pai. Você sabia que você só tem um pai na vida? Você já encontrou uma pessoa que depois de anos ele chegou e encontrou um outro pai? Biológico? Talvez você é adotado, mas eu estou falando assim, do teu pai que é o seu progenitor, o cara que você nasceu. Você pode viver 1000 anos que você não vai encontrar um segundo, porque você nasceu de um só. E quando eu entendo que eu sou filho do amor, eu nasci do amor, eu sou filho de Deus, eu não conheço outro pai, eu não conheço outro Deus, eu não adoro outro Deus, porque eu conheci o meu Deus. Oh, aleluia! Não é tremendo isso? Por isso não faz sentido eu chegar para você e falar: Guilherme, não tenha outro Deus diante de ti. Você vai olhar para mim e falar: cara, do que você está falando? Eu só conheço meu pai. Não faz sentido eu te ensinar que você não pode ter outro Deus. O que faz o sentido é eu ensinar que você é amor. E sabe o que Deus tem me falado? Que esse fruto do Espírito, ele tem uma semente. Antes desse fruto virar fruto, ele é uma semente. E sabe qual que é o nome dessa semente? Chuta. O nome da semente é amor. Tudo começa no amor. Sem amor, nada. Se Jesus tivesse feito tudo que ele fez, do jeito que ele fez, mas esquecesse de amar alguma coisa, ou deixado de ser amor, de nada valeria. Por isso que semana passada nós aprendemos que eu não faço amor. Amor não é meu comportamento, mas amor é quem eu sou amor.
Por isso que é impossível eu me desvincular do amor, porque eu sou filho do amor, a minha semente é amor, a minha origem é o amor. E a partir disso, nós temos a segundo mandamento, que não serve mais para mim e para você e não serve para nada. Está bravo comigo que eu falei que não serve para nada os 10 mandamentos? Estou provando aqui, ó. Não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. A natureza que leva você a fazer outra imagem e adorar outra coisa é a natureza da facção e da malícia. Você sempre quer levar pessoas a adorar outra coisa, adorar outra igreja, aderir a outro movimento, adorar outro time, torcer para outro time. Você sempre quer levar pessoas para uma nova religião, para uma nova ideologia. Mas não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás. E ele segue dizendo, e nem coisa semelhante a estas. Aí vem Jesus nos seus ensinamentos em Marcos 2,30 e diz: ame o seu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Pronto. Se eu faço isso, eu não adoro mais ninguém. Eu não consigo mais adorar outra coisa, porque eu sou isso aqui. Eu amo a Deus de todo o coração. Por isso que eu não faço para mim imagem de escultura. Quando você não ama seu Deus de todo o coração, você vai amar outra coisa. Deus imprimiu no homem um desejo ardente e profundo por culto, adoração. Por isso que quando você não adora a Deus, você precisa adorar outra coisa. E aí você começa a adorar o seu corpo, você começa a adorar o seu carro, você começa a adorar a sua esposa, você começa a adorar a sua filha. Por isso que nós não podemos mais perder da linha de quem é o nosso Deus, e é só Ele que eu adoro. Eu descobri que sabe o que é idolatria? Guarda essa veio do céu para a minha vida. Idolatria é despender tempo além do que merece para qualquer coisa. Tudo que você excede, você despende muito mais tempo fazendo do que deveria, isso se torna uma idolatria na sua vida. Você tem um hobby, você sabe o tempo que você pode gastar para o seu hobby, mas tem pessoas que fazem do hobby a vida deles. Você joga videogame, você sabe o tempo que você poderia um lazer de videogame, mas você começa a adorar esse videogame. Você tem uma filha, você sabe o tempo que ela precisa, mas você começa a viver só para sua filha, esquece do mundo, esquece da esposa. Idolatria, tudo aquilo que você despende mais tempo do que deveria. E o fruto das facções, da malícia, é curado com fidelidade. Porque você tem fidelidade, você não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante. Então quando eu falo para você, não adore o seu carro, você tinha que olhar para mim e falar, cara, quem está falando? Eu tenho um fruto que se chama fidelidade. Eu sei a quem eu estou adorando. Por isso meu desejo é que você saia hoje com toda a convicção que você é a lei encarnada. Aquilo que Deus ele tentou lá com o povo de Israel, resgatar do povo de Israel, Ele conseguiu com você. Porque existe um escândalo da graça, existe um escândalo da cruz, e agora a gente é uma lei encarnada. Amém?